Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre a Constituição Estadual do Estado de Alagoas. Estado esse maravilhoso, né? Com municípios, eita, que a gente só sonha, não é? Só de sonhar a gente já fica feliz. Maragogi, Maragogi, Japaratinga, né? Eita, que estado lindo e maravilhoso. Então a gente vai trabalhar essa Constituição aí do Estado de Alagoas, tá certo? Me chamo Emanuel Tadeu, serei o professor de vocês nessa nossa jornada, né, constitucional. Obviamente, a gente, dentro, quem está acostumado comigo, a gente não vai estudar desta feita a Constituição Federal, né? A gente vai estudar a Constituição Estadual, que tem peculiaridades. Calma, fica tranquilo, que você deve estar pensando, Emanuel, é difícil estudar a Constituição Estadual? Não, não é difícil. Até porque, pessoal, quem estudou comigo direito constitucional, ou não estudou comigo, né? Estudou com outro professor, você vai ter peculiaridades, né? Muitas peculiaridades. Você estuda lá, você vai estudar aqui na Constituição Estadual. Por exemplo, quando a gente for trabalhar Poder Executivo. Eu estudei direito constitucional lá, que o Poder Executivo, não é aquele que vai exercer funções típicas da administração pública, funções atípicas, legislativas, jurisdicionais. Aqui também é a mesma coisa, né? O que vai mudar é quem? Porque quem exerce o Poder Executivo lá é o presidente e vai ser auxiliado pelos seus ministros. Quem vai exercer aqui o Poder Executivo é o governador, auxiliado pelos seus secretários. Então, os conceitos vão ser os mesmos. Se lá tem vacância, se lá tem impedimentos em relação ao Poder Executivo, né, ao chefe do Poder Executivo, aqui também vai ter vacância, vai ter impedimentos. Se lá no Poder Executivo vai ter competências do presidente, aqui na Constituição Estadual também vai ter competências. Se lá no Poder Legislativo você tem um sistema bicameral, não é? Onde a função típica é legislar, e esse sistema bicameral é formado, né, é o Congresso Nacional formado pela Câmara dos Deputados e Senadores, aqui você também vai ter um poder legislativo, só que nos estados esse poder legislativo tem a função legislativa típica, mas ele é unicameral, é formado pela Assembleia Legislativa. Então veja, os conceitos são os mesmos, né? O que vai diferenciar muitas vezes é o sujeito, a forma apresentada na Constituição, mas a ideia é a mesma, tá certo? Então, vamos fazer o que então agora? Suave danado, né? Vamos trabalhar, vamos produzir e vamos mirar na tua aprovação. Vamos lá. Artigo 1º. O Estado, né, a gente vai tratar, não é, dos princípios fundamentais, tá certo? Só lembrando que, obviamente, a gente não vai ver toda a Constituição Estadual de Alagoas, né? A gente vai ver os principais pontos, aqueles que mais caem em prova, né, que as bancas têm pedido muito, né, em suas provas, né? Porque não vai cair toda a Constituição, né? Então, a gente tem que sempre ser objetivo. A ideia aqui é ser objetivo. Então, vamos ser objetivos, tá certo? Então, vamos lá. O Estado... Bom, o Estado de Alagoas, constituído por municípios autônomos, é unidade política administrativa da República Federativa do Brasil. Vê só, a ideia aqui é que o Estado de Alagoas compõe o que chamamos de Estado membro da República Federativa do Brasil. Então, essa República Federativa do Brasil, né, que a forma do Estado é chamada de federação, não é? Federação, e
esse Estado federado está previsto lá no artigo 1º da Constituição Federal de 88. E essa federação, a ideia de federação, que é de descentralização política administrativa, né? Então, vai descentralizar fazendo o quê? Remetendo competência para outros entes. E essas competências, né, são determinadas pelas chamadas autonomias. Então, quem faz parte dessa federação? Você tem a União, são os entes federados. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, esses entes aqui, ó, eles possuem autonomia. Que autonomia é essa? Na verdade, são 3 autonomias. Você tem autonomia chamada autogoverno, que é a autonomia que os estados, Distrito Federal e município possuem para eleger seus representantes. O autogoverno, a autonomia de auto-organização, que é essa que nos interessa aqui, porque essa autonomia de organização é autonomia normativa, ou seja, permite que os estados, no caso o estado de Alagoas, o Distrito Federal, os municípios de Alagoas possam organizar-se normativamente. Então, como vai ser essa organização normativa? Os estados organizam normativamente através de sua Constituição Estadual. Os municípios, através de sua lei orgânica. E, com isso, os estados também possuem espécies normativas, leis ordinárias, leis complementares, como os municípios, leis ordinárias, leis complementares. A ideia sempre é essa, né, de autonomia, mas não esquecer, mesmo esses estados, esses municípios, possuindo essa autonomia normativa de organizar-se, elas não podem sair da ideia de hierarquia. Então, a ideia de hierarquia, Constituição Federal, então a Constituição Estadual deve sempre observar os princípios gerais da Constituição Federal e a lei orgânica dos municípios deve observar as normas, os preceitos determinados na Constituição do Estado. Então, essa é a hierarquia. Ocorrendo qualquer norma em desacordo com essa hierarquia, ou seja, conflitando, seja a Constituição Estadual com a Constituição Federal ou a lei orgânica com a Constituição Estadual, essas leis são declaradas inconstitucionais. Tá certo? Vamos lá. Próximo. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição da República, dessa Constituição. Ou seja, né, nós temos aqui, pessoal, a previsão do que chamamos de princípio democrático. Né? Então, aqui nós temos a previsão que chamamos de princípio democrático. Tá? E esse princípio democrático marcou, inclusive, o texto, né, da Constituição Federal de 88. Não é? A ideia de que o Brasil passa, a partir daquele momento, né, de ser um Estado democrático. Né? Aí ele diz aqui que todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, estamos diante do que chamamos de democracia. Preste atenção. Chamamos isso, né, quando se exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, estamos diante do que chamamos de democracia semidireta, né? Ou também chamada de participativa, né? Ou seja, temos aqui chamamos de sistema híbrido, né? Uma democracia representativa, não é? Com peculiaridades e atributos de uma democracia direta. Então, quando se pergunta, né, qual o nosso sistema democrático, lembre-se sempre, não é uma democracia direta. Estamos diante de uma democracia, não é? Democracia semidireta, por conta disso aqui, ó, por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então,
aqui nós temos a famosa democracia participativa, tá certo? Então, pode-se falar, então, em participação popular, não é? No poder por intermédio de um processo, no caso, o exercício da soberania, né? Que se instrumentaliza por meio, por exemplo, do plebiscito, referendo, iniciativa popular, bem como outras formas, né? Como a ação popular, tá certo? Então, tudo isso está contido aqui nesse parágrafo 1, que a gente tem que estudar isso aqui, mas lembrando da referência da Constituição Federal de 88, tá certo? Artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, é decoreba, tá? Então, ele vai trazer finalidades. Então, em direito, a gente não só é doutrina, tem que decorar também. E um dos decorebas é esse aqui, que está presente aqui no artigo 2º. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ah, Emanuel, não, porque cai em prova. E tem que decorar, meu velho. E não é difícil decorar, não. É fácil, né? São coisas que são pontuais, né? Que não são coisas absurdas que se está pedindo aqui no artigo 2º, né? Então, vamos lá. Então, quais são as finalidades do Estado? Primeiro, assegurar a dignidade da pessoa humana, lembrando que a dignidade da pessoa humana é preceito basilar que impõe o reconhecimento de que o valor do indivíduo, enquanto ser humano, prevalece sobre os demais, né? Então, a dignidade da pessoa humana estabelece o Brasil como Estado centrado no ser humano e não em qualquer outro, né? E não em qualquer outro referencial. E junto a essa ideia, né, da dignidade da pessoa humana, você tem, né, um princípio da universalidade. Onde, Emanuel? Aqui, ó, quando ele diz, mediante a preservação dos direitos invioláveis e nelas inerentes, de modo a proporcionar aqui, ó, idênticas oportunidades a todos os cidadãos. Aqui, ó, aqui o princípio da universalidade, sem distinção de sexo, orientação sexual, origem, raça, cor, credo ou convicção política ou filosófica ou qualquer outra particularidade ou condição discriminatória, pessoal, né? Inciso 2º, garantir a participação da comunidade na condução e no controle da administração pública. Então, a comunidade participa, por exemplo, através do exercício do direito de petição, né? Do exercício do direito, até mesmo participando através de uma ação popular, né? O cidadão, né? A nação popular é o cidadão. Aqui o direito de petição pode ser qualquer pessoa que faz parte da comunidade. Na ação popular, somente cidadão. Mas são, tanto o direito de petição como a ação popular, são espécies, né, de controle exercidas, né, pela população, não é, em relação à administração pública. Terceiro, contribuir para o desenvolvimento integral e harmônico da comunidade, de modo a remover as desigualdades regionais e sociais. Um exemplo aí a gente tem, né, desse dispositivo, desse terceiro, a gente vê como uma norma programática. O que é norma programática? São aquelas normas, né, que exercem programas para que o Estado possa realizar. Da proteção aos valores ao patrimônio cultural, preservando os bens de natureza material e imaterial. Natureza material o quê? Monumentos históricos, né? Por exemplo, a própria cidade Marechal Deodoro, né? Mas também a natureza material, músicas, danças, folclore, tudo isso é natureza material, referenciar a identidade e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade alagoana. Promover e estimular com a colaboração da sociedade amplas oportunidades de educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. A gente tem que ser rápido, que isso é decoreba, né? Estimular os desportos em suas modalidades formais e informais, bem como assim o lazer como forma de promoção social. Desenvolver ações permanentes de amparo à infância, à maternidade, aos idosos, que são pessoas que a gente chama de aquele grupo, né, vulnerável, né?
principalmente adolescentes, né? Faltou aqui adolescentes, né? Mas está dentro daqueles grupos vulneráveis. E aos portadores de deficiência, bem como oferecer assistência aos necessitados, contribuindo para a erradicação do subemprego, da marginalização e da miséria. Norma programática também difícil, mas não impossível. Proteger o meio ambiente, aqui, proteção ambiental, zelando pela perenização dos processos ecológicos essenciais, pela conservação da diversidade e da integridade das espécies. Executar ações que visem a redução dos riscos à doença, favorecendo o acesso igualitário e universal aos serviços destinados à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, bem assim o desembaraçado exercício dos direitos relativos à assistência social. Zelar pela preservação da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, objetivando a consecução do desenvolvimento integral da comunidade. Conceber a execução de ações e programas voltados ao aproveitamento racional e adequado da terra, estimulando a planificação das atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais. Então, sempre buscar, né, qualificar, não é, incentivar a produção rural, mas não esquecendo também da produção industrial. Fomentar a pesquisa, fomentar é promover, não é? A pesquisa científica, tecnológica, tendo em vista o bem-estar coletivo e o desenvolvimento das ciências. Contribuir para a indissolubilidade da União Federal. Então, aqui é um princípio federativo, né? É um princípio federativo que não permite que nenhum ente que faz parte da federação possa sair da República Federativa do Brasil. A gente tem até exemplo, né? Justamente aqui no Nordeste, envolvendo Alagoas, por exemplo. Em 1817, né, quando teve a insurreição pernambucana, que foi contra o Pernambuco queria, foi, na verdade, né, poucas pessoas falam, né, que a gente só vê lá do Sul, a Inconfidência Mineira, a turma só dá visão à Inconfidência Mineira, mas foi aqui no Nordeste. Foi aqui no Nordeste, com Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Porque eram províncias ligadas a Pernambuco, né? Que realmente você teve um estado independente. Então, Pernambuco, junto com essas províncias, se tornou independente por 17 dias, ou não 17, agora não lembro aqui quantos dias foram, não é? Não foi, acho que foi mais de 2 meses. Não lembro agora, desculpe. Não lembro agora quantos meses foram, quantos dias foram que Pernambuco tornou-se realmente independente. Tornou-se independente de Portugal, que não aconteceu com a Inconfidência Mineira, que a turma dá uma importância tão grande lá, não é? Só foi um movimento, e esse movimento não gerou nada, né? Só gerou esperança, né? Mas, de fato, gerou concretude, foi aqui no Nordeste, com a insurreição de 1817, tá? E como penalidade, saiu do grupo que formava Pernambuco, Alagoas tornou-se província independente, Paraíba tornou-se província independente e o Rio Grande do Norte tornou-se província independente como penalidade a Pernambuco por participar dessa ideia de separatista, né? Então hoje não pode, apesar de que a gente tem no coração, né? Todo nordestino tem no coração, tornar o Nordeste independente, mas só pode ficar aqui no coração, tá? Não pode passar de sair. Por quê? Pelo seguinte, porque isso é um crime contra a segurança nacional, tá? Por exemplo, a ideia também da Revolução Farroupilha, que o Rio Grande do Sul queria separar-se do Império Brasileiro, também essas ideias não podem mais. Por isso que eles contribuem para a indissolubilidade. Então, essa ideia de secessão não existe, tá? Inclusive, o princípio federativo é cláusula pétrea, prevista no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal. Promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo, né? A ideia de
a da propriedade familiar, né, pessoal? A ideia da propriedade familiar. Propriedade não, perdão. O telefone tocou aqui, eu esqueci de colocar no silencioso, né? A ideia da agricultura familiar, né? Da agricultura familiar, tá certo? Artigo 3º, rege-se o Estado de Alagoas pelas normas estabelecidas nessa Constituição e pelas leis que adotar, observados os princípios prescritos na Constituição da República. Falei sobre isso, que deve-se olhar para cima, né? A Constituição Estadual deve olhar para cima. O que é lá em cima é a Constituição Federal. Então, ela deve, obviamente, né, com o princípio de uma hierarquia de normas que no nosso ordenamento jurídico nós temos, né, deve-se observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal. E são símbolos do Estado de Alagoas, a bandeira, o hino e o brasão. Mas só lembrando que pode ter outros que a lei estabelecer. Então, pode existir outros símbolos que a lei possa estabelecer. A priori, na data da promulgação dessa Constituição, são símbolos a bandeira, o hino e o brasão. Bem, e agora a gente começa, né, a trabalhar a organização do Estado, a organização política e administrativa do Estado. Então, no artigo 5º diz que o território do Estado é constituído por municípios, tem os limites que eles são assegurados pela tradição, por documentos históricos, leis e julgados, não podendo ser alterados senão nos casos previstos pela Constituição Federal. Poxa, Emanuel, não entendi essa questão dos casos previstos, né? Só lembrando para vocês, minha câmera está meio tortinha. Pronto, melhorou. Só lembrando para vocês que a ideia de limite, né, de um estado para outro baseia-se na tradição, ou seja, numa tradição histórica, de um costume, mas também por documentos históricos, ou seja, mapas antigos, né, através de leis que determinam os limites de um estado para o outro, tá? Então, mas esses limites podem ser alterados, porque a Constituição permite, lá no artigo 18, que os estados possam incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se. Então, o estado de Alagoas pode ser desmembrado, pode ser incorporado a outro estado pode ser incorporado ao estado de Alagoas, né? Então, esses são os casos permitidos pela Constituição Federal, que estão previstos lá no artigo 18 da Constituição, tá certo? O estado de Alagoas tem capital e sede do seu governo o município de Maceió. Então, a capital de Alagoas é Maceió. Só que, cuidado, olha o que o parágrafo 1 está dizendo aqui, que o município de Marechal Deodoro será sede do governo estadual anualmente no dia 15 de novembro. Então, Emanuel, por que isso? Em homenagem ao primeiro presidente, né, do Brasil, né? Aquele que proclamou a República em 15 de novembro de 1880. Proclamou, né? Eu sou Isaqueu aí, é historiador, ele sabe, né, que não houve proclamação porra nenhuma, foi imposta essa República, imposta goela abaixo da gente, né? Bem, mas não importa. O importante é que todo dia 15, em homenagem ao Marechal Deodoro, transfere-se a sede da capital, sai de Maceió e passa a ser Marechal Deodoro, o município de Marechal Deodoro. Beleza? E o artigo 7 traz as famosas competências, né? Então, o que são competências? Dentro do sistema federativo, você tem uma descentralização, ou seja, a União ela não centraliza as decisões políticas e administrativas, ela descentraliza, ela não centraliza. No Estado unitário, você tem uma centralização, no Estado federal, você tem uma descentralização. Então, descentralização de poderes políticos e administrativos.
Então, essas decisões políticas administrativas são descentralizadas para outros entes. Quais são os entes? Estado, Distrito Federal e municípios. Então, são competências relativas à matéria de direito, por exemplo, direito penal, tributário, financeiro, desapropriação, né? Matérias sobre emissão de moeda, exploração de gás canalizado, tudo isso. Né? Então, essas matérias são descentralizadas e, com isso, você cria competências. Você vai ter competências que vão ser exclusivas e privativas da União, mas você também vai ter competências que são chamadas competências concorrentes, onde a União, os estados e o Distrito Federal concorrem, não é, legislativamente. E você também vai ter competências comuns, que são competências que pertencem à União, Estado, Distrito Federal e município. Então, lembrando que todas as vezes que tiver uma questãozinha assim de pergunta, né, importante, aí você tem aqui o nosso dog concurseiro, tá? Dog concurseiro é para responder perguntas mesmo, para fazer questionamentos. E quando for um ponto, e quando se referir a um ponto importante, aí você tem a nossa abelhinha concurseira, tá? Então ele vai dizer aqui que competências são tradicionalmente classificadas em competências administrativas e competências legislativas. Então, todos esses entes que eu falei, União, Estado, Distrito Federal e Município, vão ter competências administrativas e vão ter competências legislativas. O que são as competências administrativas? Especificam o campo de atuação política administrativa do ente federado. São competências que a atuação efetiva é para a execução de tarefas, para a realização de atividades concernentes às matérias nelas consignadas. A gente tem, como, por exemplo, a competência comum, mas também a competência exclusiva da União, não é? São exemplo de competências administrativas. Já a competência legislativa, como a própria denominação indica, né, estabelece o poder para normatizar, ou seja, de elaborar normas, elaborar leis, então, para estabelecer normas sobre as respectivas matérias. Como, por exemplo, temos a competência concorrente, por exemplo, compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, não é? Sobre produção e consumo. Mas também não podemos esquecer da competência privativa, que é a competência da União. Por exemplo, compete privativamente à União legislar sobre direito penal, direito civil, direito agrário, desapropriação, tá certo? E assim você tem, como eu disse para você, você tem competências comuns, que trata-se de competência não legislativa, ou seja, que não serve para elaborar normas, que pertence aos 4 entes, União, Estado, Distrito Federal e Município. Então, o Estado, veja aqui, que o Estado, ele possui também competência o quê? Comum. Além da competência comum, ele vai ter a que chamamos competência expressa. Essa competência expressa é determinada pelo artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, onde diz que as competências materiais exclusivas estaduais são, via de regra, as remanescentes. O que é uma competência remanescente? Né? Ou seja, significa que abarcam aquelas tarefas que não são enumeradas para a União, ou seja, que não são competências da União. Então, pertence ao Estado todas as matérias que não são pertencentes à União. Né? Ou seja, é uma competência residual. Então, toda competência que não for vedada ao Estado de Alagoas estará a ele reservada. Né? Mas, então, veja só. Então, vamos lá. O Estado de Alagoas com competência comum. Você tem a competência residual, mas também você tem a competência concorrente, que se estabelece a concorrência para legislar entre a União, Estado e Distrito Federal, cabendo à União legislar sobre normas gerais e ao Estado legislar sobre normas específicas. Beleza? Então, com isso, fechamos aí, não é,
a nossa primeira aula, não é, inaugural aí sobre a Constituição de Alagoas. Vamos fazer 3 questões para a gente ver se a gente está detonando. Vamos lá. Essa primeira questão foi adaptada, tá? Porque era de múltipla escolha, mas tinha alternativas lá que a gente não trabalhou ainda, por isso que eu adaptei. Mas vamos lá. Foi do Tribunal de Justiça de Alagoas, prova 2012, só lembrando que é complicado trabalhar a Constituição Estadual porque você não tem, né? Infelizmente, você não tem uma gama de questões. Então, eu tive que criar questões aqui para trabalhar com vocês. A maioria, 80%, eu criei, tá? Mas, obviamente, dentro do nosso programa, tá? Então, vamos lá. Uma das finalidades do Estado expressamente exposta na Constituição do Estado de Alagoas é assegurar a dignidade da pessoa humana de modo a proporcionar idênticas oportunidades a todos os cidadãos sem distinção de orientação sexual. Vimos isso, né? Logo o inciso 1º, logo o inciso 1º, né, do artigo 2º da Constituição Estadual de Alagoas. Tá certo? Então, certa questão. Aqui, Polícia Civil, tá? 2012, CESP, olha aí, CESP. E diz, a sede do governo do Estado de Alagoas será o município Marechal Deodoro, anualmente no dia 15 de novembro. Vimos isso, né, como homenagem ao Marechal Deodoro. Questão certa. E última questão. Exercerá o Estado exclusiva, concorrente ou supletivamente as competências que lhes são reservadas pela Constituição da República, sem prejuízo de todas as demais que eles não sejam expressamente excluídos. A competência chamada competência residual, ou também remanescente, questão correta. Então, com isso, terminamos, né, a nossa primeira aula sobre a Constituição de Alagoas. Vimos aí, ó, suave na nave, né, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Se é foco na aprovação, então mira nela que ela chega. Valeu!